Olá, eu sou o Paulo Briguet e este é o Clube do Livro. Convido você a fazer uma viagem pelas grandes obras da literatura, pelos clássicos. Mas, afinal de contas, o que é um clássico? Bom, eu vou tentar explicar para vocês o que é um clássico. A primeira coisa que a gente precisa saber a respeito dos clássicos. Não somos nós, eu e você, que explicamos os clássicos. São os clássicos que nos explicam. Quando você lê um clássico, você se reflete nas situações e nos personagens. É inevitável. Os clássicos, eles também antecipam a vida. Sabe aquela história de que a arte antecipa a vida? Ou de que a vida imita a arte? Os clássicos são a comprovação disso. Um escritor chamado Hofmannsthal dizia que nada existe na realidade de um país que não esteja primeiro na sua literatura. É que os clássicos refletem a alma de um país, refletem a alma de uma sociedade. E por isso eles antecipam, às vezes, com séculos, eles antecipam aquilo que vai acontecer numa sociedade. O clássico, portanto, é aquele livro que permanece, aquele livro que passou no teste do tempo. E, de certa maneira, o clássico é aquele livro que ganhou um passaporte para a eternidade. Os clássicos, eles exercem uma influência permanente na nossa vida. Mesmo sem ter lido os clássicos, você acaba usando situações, expressões, personagens que remetem aos clássicos. Você já deve ter ouvido alguém falar que uma situação é kafkiana. Isso se remete ao clássico Franz Kafka. Você já deve ter ouvido falar que uma situação é dantesca. Isso se remete a Dante Alighieri, autor da Divina Comédia. Você já deve ter ouvido falar de uma briga homérica. Isso se remete a Homero, da antiga Grécia, autor da Ilíada e da Odisseia. Você já ouviu falar que alguém é quixotesco? Pois é, isso é referência a um clássico, Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, o grande clássico da língua espanhola. E, é claro, todos nós sabemos o que é uma situação shakespeariana, um conflito shakespeariano. Certamente você já ouviu falar de Romeu e Julieta, por exemplo. O clássico, ele tem uma qualidade. Dependendo da época da sua vida em que você lê um clássico, ele aparece de maneira diferente. Se você lê Guerra e Paz com 20 anos de idade, ele te diz muita coisa. Se você lê esse mesmo livro, Guerra e Paz, de Tolstói, com 50 anos de idade, ele te diz outras coisas, também muito importantes. E eu sei do que eu estou falando porque eu li Guerra e Paz com 20 e com 50 anos. Quando você relê um clássico, você sempre descobre coisas novas. E, de certa maneira, toda releitura, toda leitura de clássico é uma releitura. Porque outras pessoas já leram aquele livro antes. Você já ouviu falar daquele livro antes. E tem uma coisa interessantíssima. Quando você lê um clássico, depois de ter ouvido falar sobre ele, e você acha que já conhece aquela história, se você lê o livro, você descobre algo completamente diferente. Essa também é uma experiência pessoal que eu estou fazendo agora. Eu não tinha lido O Senhor dos Anéis, do Tolkien. Agora estou lendo, achava que conhecia a história, mas na verdade é um universo completamente diferente do que eu esperava. O clássico é aquele livro que nunca terminou para dizer tudo o que tinha a dizer. É aquele livro que sempre diz mais alguma coisa a cada vez que alguém o lê. O clássico, às vezes, ou na verdade quase sempre,
ele é criticado ou odiado por alguém. Existem até clássicos que brigam entre si. Aquelas velhas brigas, Machado de Assis e Eça de Queiroz, Tolstói e Dostoiévski, e assim por diante. Quem é melhor, né? Quem é o mais genial? Quem é o mais importante? Essas discussões nunca vão acabar. E aí que está a graça dos clássicos. O clássico é um livro que contém um universo próprio. Mesmo que ele reflita, mesmo que ele narre uma situação que se passe numa aldeia ou numa pequena comunidade, o clássico nunca deixa de ser um mundo à parte. O clássico, ele relega todas essas atualidades, todas as notícias do dia a uma espécie de barulho de fundo. Vira um barulho de fundo, mas ao mesmo tempo ele explica esse barulho de fundo. O clássico é aquele livro que continuará clássico, mesmo que você não goste dele. Mas, acima de tudo, eu diria que é muito melhor ler os clássicos do que não ler os clássicos. E é por isso que eu estou aqui, para apresentar a vocês algumas obras clássicas da literatura mundial, da literatura universal. Já conversamos aqui sobre o 1984, de George Orwell, um clássico da distopia. Já conversamos aqui sobre Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, um clássico da psicologia. E hoje nós vamos falar sobre o nosso clássico, o grande clássico brasileiro. O Brasil tem grandes escritores. Nós temos grandes poetas, temos grandes romancistas, temos grandes contistas, temos grandes cronistas. Mas, acima de todos, aquele que é o centro do cânone literário brasileiro se chama Joaquim Maria Machado de Assis. Esse é o grande clássico brasileiro. É o clássico por excelência. O crítico literário Harold Bloom elaborou uma lista com os 100 maiores escritores de todos os tempos. Machado de Assis é o único brasileiro que está nessa lista. Machado de Assis é um escritor que é admirado em todo o mundo. Ele só tem um problema. Ele escrevia em português. E português é uma língua pouco falada no mundo. Então, demorou muito tempo para que a sua obra fosse traduzida para outros idiomas. Mas eu acredito que se o Machado escrevesse em inglês, ou francês, ou espanhol, talvez ele fosse muito mais conhecido e estivesse entre os gigantes da literatura. Ele já é um gigante da literatura, mas ele seria muito mais reconhecido se escrevesse em outra língua. Entanto, ele escrevia em português. Mas ele faz pela nossa língua, pelo nosso idioma, pela última flor do lácio, um grande bem. Machado de Assis cultivou o nosso idioma e elevou-o a um patamar de excelência. Vamos falar um pouco sobre o Machado de Assis. O Machado nasceu no ano de 1839, na cidade do Rio de Janeiro, no Morro do Livramento. Ele era filho de Francisco José de Assis, um pintor de paredes, filho de escravos, ou seja, Machado de Assis era neto de escravos. A escravidão ainda levaria 49 anos para ser abolida. Então, Machado nasce num país em que existia escravidão e nasce como negro, como filho de negros, nessa cidade do Rio de Janeiro. Ele era filho, então,
do Francisco José de Assis, que era pintor de paredes, e da portuguesa açoriana Maria Leopoldina Machado de Assis. A Maria Leopoldina era lavadeira. Então, era uma família muito simples. Eles não eram escravos, eles trabalhavam na casa de uma família de posses, junto a essa família que era chefiada pela viúva de um senador. E foi nesse ambiente, no Morro do Livramento, que o Machado de Assis cresceu. Uma vida simples, pobre, mas com algum acesso à informação, porque a dona da casa se afeiçoou pelo menino. Machado de Assis perde a mãe com 10 anos de idade. A mãe morre e a sua única irmã, Maria, morre com 5 anos de idade. Então ele fica com o pai se casa novamente com uma doceira. Ele vai crescendo e vai aprendendo algumas coisas, vai se revelando um menino muito inteligente. Vai aprendendo, vai tendo aulas de latim, aulas de francês, aulas de espanhol, mas tudo isso dentro de casa. O Machado não tinha nenhuma instrução formal. No entanto, era um menino muito inteligente que começou a se destacar por sua vocação. Eles viam naquele menino uma vocação literária. Algumas pessoas viam naquele menino, neto de escravos, eles viam uma vocação única, desde pequeno. E esse menino, ele ajudava a mãe a vender doces e ficava conhecido, era um Machadinho. Começou a se aproximar dos intelectuais do Rio de Janeiro. Com 16 anos de idade, ele publica o seu primeiro poema, chamado Ela. Ele publica num jornal chamado Marmota Fluminense, que era de um escritor também e editor chamado Francisco de Paula Brito. Depois ele se emprega como aprendiz de tipógrafo na Tipografia Nacional e vai crescendo. Tem aulas de latim, começa a conhecer os grandes escritores do seu tempo. Ele começa a escrever poemas e crônicas e críticas de teatro para a imprensa do Rio de Janeiro. É preciso ver o seguinte: Machado de Assis viveu numa sociedade escravocrata. Ele era mulato, ele era negro. Vocês imaginem ele, quando pequeno, andando na rua, eles não sabiam se o Machado era escravo ou se era livre. Não era possível saber isso. Então, Machado viveu nessa situação, nessa sociedade que convivia com uma situação absurda, que era a escravidão. Então, certamente ele teve que vencer preconceitos, teve que vencer dificuldades na sua vida. Mas uma coisa é certa, ele jamais se vitimizou. Ele jamais quis tirar proveito ou se lamentar ou se mostrar como um credor da sociedade. Ou seja, ele não achava que as pessoas deviam alguma coisa para ele. Ele sempre se destacou pelos seus próprios méritos, pela sua própria inteligência, pelo seu talento. E assim ele foi publicando os seus poemas, as suas crônicas. Em 1862, ele publica seu primeiro volume de poesias, Crisálidas, e logo depois ele conhece uma portuguesa, 4 anos mais velha que ele, chamada Carolina Augusta Xavier de Novaes. Esse momento é importante na vida do Machado, porque a Carolina era uma mulher muito culta, muito instruída, e apresentou ao Machado alguns autores que teriam muita influência sobre a literatura do Machado de Assis. Nós temos que lembrar que, nessa época, a escola literária predominante era o romantismo. Então, Machado escreve os seus primeiros poemas e os seus primeiros romances e contos sob a influência do romantismo. Ele foi, inclusive, muito amigo de José de Alencar, que era o grande romancista do período romântico, né? Ele foi muito amigo do José de Alencar, que, aliás, o apoiou bastante. Ele conhece a Carolina.
E ele conhece também outra pessoa que foi importante para ele, que o ajudou muito, que foi o Manuel Antônio de Almeida. O Manuel Antônio de Almeida era escritor e ele escreveu um livro que eu acho que nós vamos discutir aqui também no Clube do Livro um dia, Memórias de um Sargento de Milícias. Esse é um livro fundamental para entender não só o Rio de Janeiro da época do Império, como também o próprio Machado de Assis. Certamente o Machado buscou, no Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, muitas soluções, uma linguagem irônica, uma linguagem extremamente viva, extremamente vivaz, que ele encontrava na descrição dos personagens que habitavam o Rio de Janeiro na época do Império. Então, certamente esse livro, Memórias de um Sargento de Milícias, exerceu influência sobre o Machado. Machado também leu autores como o irlandês Laurence Sterne, autor de A Viagem Sentimental e de Tristan Shandy. Ele leu As Viagens de Gulliver, do também irlandês Jonathan Swift. Ele leu um escritor francês chamado Xavier de Maistre, e o Xavier de Maistre escreveu um livro que influenciou muito o Machado, que foi o Viagem ao Redor do Meu Quarto. Leu também Edgar Allan Poe, escritor e poeta americano, e leu um filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer, que era conhecido pelo seu extremo pessimismo. Foi uma influência importante também na vida do Machado. Ele publica, em 1872, o seu primeiro romance, mas ainda seguindo aquela escola do romantismo. É um romance bem escrito, como todos os romances do Machado são bem escritos. A linguagem muito bem cuidada, personagens bem delineados, mas situações esquemáticas, situações que são apenas um desenvolvimento daquelas ideias românticas. Em 1874, ele publica um livro que eu indico a vocês para conhecerem essa época romântica do Machado, essa fase romântica do Machado, que é o A Mão e a Luva, que é um pequeno conto de fadas, um livro muito bem escrito, muito bom mesmo, e que ele publica em 1872. Mas, no final da década de 70 do século XIX, em 1878, o Machado começa a ter problemas sérios de saúde. Desde a infância, ele era frágil e ele tinha um problema muito sério de saúde, que é a epilepsia. Ele era epilético. E o Machado tira uma licença, ele está a essa altura trabalhando como secretário no Ministério de Aviação e Obras, ou seja, ele é funcionário público. Ele está trabalhando lá no Ministério e tem esse problema de saúde muito sério. E, inclusive, ele passa um tempo sem conseguir enxergar. Ele passa um tempo, alguns meses, ele passa sem enxergar. Inclusive, ele achou que ele perderia completamente a visão. Parece-me que esse episódio da cegueira do Machado está associado à sua epilepsia. Não é bem certo isso, mas parece-me que está. E o que acontece? Ele pede uma licença e, nesse episódio, ele dita para sua esposa, Carolina, os primeiros capítulos de um livro que representou uma virada na obra de Machado de Assis. Por muitos considerado o seu grande livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro completamente diferente de todos os outros que o Machado havia publicado. É uma história completamente diferente. Porque ela começa sendo contada por um autor cadáver, por um autor que já morreu, que é o Brás Cubas. Por isso se chama Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele começa a contar a sua história a partir da morte. Esse livro aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas.
Esse livro é fundamental para você conhecer o Machado de Assis. Na época, os livros que o Machado publicava, como quase todos os autores faziam assim também, o livro era publicado em episódios nas revistas e jornais da época. E o Machado fez isso, ele publicou em revistas, né, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, e em formato de livro foi publicado no ano de 1881. Ou seja, esses 40 anos do Machado, quando o Machado fez 40 anos, um novo escritor surgiu. E esse é o Machado genial. Esse é o Machado clássico. Esse é o Machado que entrou para a história. Porque se ele tivesse morrido com 40 anos, ele seria apenas um escritor, um bom escritor, um escritor mediano, né? Com alguns livros interessantes, mas que teria um interesse mais histórico. Não seria um escritor de dimensão universal como ele se tornou a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Em 1882, ele lança um livro de contos chamado Papéis Avulsos. E nesse livro de contos, Papéis Avulsos, está aquele que talvez seja o seu conto mais importante, O Alienista. E é sobre esse livro que nós vamos falar daqui a pouco. Em 1888, a princesa Isabel decreta a abolição da escravatura. Machado de Assis acompanhou esses episódios, inclusive ele escrevia crônicas para jornais na época e comemora o episódio da abolição. Ele foi um entusiasta da abolição, logicamente. Ele era muito amigo do Joaquim Nabuco, que foi o grande defensor do abolicionismo no Brasil. Aliás, o Machado era amigo de todos os grandes intelectuais do tempo dele. Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, Euclides da Cunha, Castro Alves, que ele ajudou quando jovem, José de Alencar, que eu já mencionei. Em 1897, o Machado une-se a esses intelectuais e funda a Academia Brasileira de Letras, na qual ele ocupa a cadeira de número 23, que é a cadeira em homenagem ao seu amigo protetor José de Alencar, e ele também é o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Machado, em 1899, publica Dom Casmurro, que talvez seja o seu livro mais famoso, né? Todo mundo ouviu falar do triângulo amoroso entre a Capitu, Bentinho e Escobar. Então esse livro também é muito famoso, muito admirado pelas pessoas, o Dom Casmurro. Em 1904, ele publica Esaú e Jacó, um romance que fala sobre a questão política do tempo do Machado. Então, Esaú e Jacó, na verdade, são dois irmãos que se dedicam à política. Um é monarquista, o outro é republicano. E eles vivem brigando entre si. Parece que ele antecipou um pouco do nosso tempo, no caso, né? Essa divisão que existe na sociedade. Esaú e Jacó, um livro excepcional também. Em 1908, seu último ano de vida, ele publica aquele que talvez seja o livro mais bem escrito do Machado de Assis, que é o Memorial de Aires. O Memorial de Aires, ele é escrito em formato de diário. O conselheiro Aires, que é o narrador do livro, ele faz as suas observações sobre a vida das pessoas de uma maneira muito sábia. E, de certa maneira, nós podemos dizer que o Machado se incorporou, ele se mostrou na voz do conselheiro Aires, nesse livro cuja leitura também recomendo muito. Machado morre em 29 de setembro de 1908, aos 69 anos de idade. Morre consagrado. Em vida, ele já era considerado um grande escritor. Um homem que enfrentou
todas as dificuldades do seu tempo, que retratou a sociedade do seu tempo, que retratou a alma do seu tempo, e que deixou uma contribuição não apenas para a cultura brasileira, mas uma obra que se volta para a cultura universal. Machado de Assis é uma marca do Brasil na cultura universal. O livro que eu vou apresentar para vocês agora, na verdade, é um conto de Machado de Assis. É difícil saber se Machado era melhor contista ou melhor romancista. Ele publicou pelo menos 5 romances geniais: Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú Jacó e Memorial de Aires. Esses 5 são fundamentais. Mas ele também foi um grande contista. E talvez o conto mais importante do Machado de Assis seja esse aqui, O Alienista, publicado no ano de 1882. Lembra que eu falei lá no começo que os clássicos, eles antecipam a vida? Eles antecipam aquilo que vai acontecer numa sociedade? Pois é, O Alienista foi escrito há 140 anos. E ele, de certa maneira, antecipa coisas que nós estamos vivendo hoje. E é por isso que eu gostaria de falar do Alienista para vocês. Muita gente tem, assim, um pouco de medo de ler o Machado de Assis, ou fica com uma certa raiva do Machado de Assis, porque teve que ler no colégio os livros do Machado de Assis por obrigação. Eu vou dar aqui uma sugestão para vocês, uma dica de como ler o Machado de Assis de uma maneira fácil, simples. O Machado escreve com muita clareza. O problema é que ele usa, às vezes, termos que estão em desuso, termos do século XIX. E aí, nesse caso, você tem um aliado nas mãos, que é o telefone celular. Hoje em dia, todo mundo tem um telefone celular que está ligado na internet. Então, você, lendo os livros do Machado, se você encontrar uma palavra diferente, uma palavra que você não conhece, digite no Google. Vai aparecer o sentido da palavra e você vai aprender mais com a leitura do Machado de Assis. E vai continuar a leitura normalmente. Você vai descobrir que o Machado de Assis é um escritor divertidíssimo, um escritor ágil, um escritor que envolve o leitor com as suas histórias. Talvez seja interessante também começar pelos contos. O Machado é considerado por muitos críticos como um dos maiores contistas da literatura universal. Então ele está no nível de um Edgar Allan Poe, de um Guy de Maupassant, de um Chekhov, de outros grandes contistas. E O Alienista talvez seja o seu conto mais famoso e mais importante. Mas o que é o alienista? O alienista é o médico psiquiatra, é o médico dos loucos. Na época do Machado de Assis, o louco, aquele que era internado no hospício, era chamado de alienado. E o alienista era aquele que escolhia as pessoas que tinham doenças psiquiátricas, né, que determinava que as pessoas fossem internadas nos hospícios. O alienista conta a história de Simão Bacamarte. Simão Bacamarte era um médico formado em Coimbra e Pádua. Agora, é uma coisa interessante nos livros do Machado, porque o Machado, durante toda a sua vida, ele jamais saiu do país e quase não saiu da cidade do Rio de Janeiro. Ele fez pouquíssimas viagens para o interior de Minas e para cidades próximas ao Rio de Janeiro. E, no entanto, seus personagens viajam para a Europa, voltam para o Brasil, têm contato com outras pessoas. O Machado não, ele jamais saiu do Rio de Janeiro. E o Machado, como eu já disse, era um autodidata, ele não tinha diploma. Machado não tinha formação, instrução formal. E, no entanto, ele aprendeu várias línguas, ele era tradutor, inclusive, aprendeu inglês, francês, espanhol, italiano, dizem que até o alemão.
E Machado se tornou, digamos assim, um tradutor, um poliglota por conta própria. Claro que ele teve professores, né? Ele aprendeu latim também, sabia muito latim. O Machado tem essa dimensão universal sem ter saído da cidade do Rio de Janeiro. E esse conto, O Alienista, se passa em Itaguaí. Itaguaí é uma cidade que fica a mais ou menos 70 quilômetros do Rio de Janeiro, que existe até hoje. E o Machado faz o que com esse conto? Ele o situa no final do século XVIII, 50 anos antes do seu nascimento. Na época em que o Brasil era um vice-reinado. Porque em 1808, Dom João VI fugiu das tropas napoleônicas e veio para o Brasil e estabeleceu a sede do Império Português no Rio de Janeiro. Dom João VI trouxe a corte em 1808. Mas antes disso, o Brasil era uma colônia, era um chamado vice-reinado. E o Machado situa a sua história nesse período, que curiosamente também é o mesmo período da Revolução Francesa. E o Alienista faz várias referências à Revolução Francesa no decorrer da história. Bom, vamos à história. A história do Dr. Simão Bacamarte. Simão vem do hebraico, quer dizer aquele que ouve. E Bacamarte é uma antiga arma, uma espingarda de pouquíssima precisão que existia na época. O Simão Bacamarte foi estudar na Europa, então, e começa aqui o Machado a dizer: as crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, o Dr. Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Estudara em Coimbra e Pádua. Aos 34 anos regressou ao Brasil, não podendo el rei alcançar dele que ficasse em Coimbra, regendo a universidade, ou em Lisboa, expedindo os negócios da monarquia. A ciência, disse ele à sua majestade, é o meu emprego único. Itaguaí é o meu universo. Então veja que temos aqui um defensor da ciência. O homem abdicou de ser reitor da Universidade de Coimbra ou de ser um alto funcionário da monarquia portuguesa para trabalhar como médico psiquiatra em sua pequena cidade, Itaguaí. Mas o que será que o Dr. Simão Bacamarte vai fazer em Itaguaí? Bom, primeiro ele passa alguns anos clinicando. 4 anos depois ele se casa com uma viúva da cidade, a Dona Evarista. E a Dona Evarista, que não é nem muito simpática, nem muito bonita, mas ele acha que ela está apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes. Infelizmente, a Dona Evarista não tem filhos. Ela e o Dr. Simão Bacamarte não têm filhos. E ele continua mesmo assim se dedicando à ciência, estudando muito, e chega à seguinte conclusão: que a saúde da alma é a ocupação mais digna do médico. Então ele se transforma num médico alienista. Ele compra uma grande propriedade, adquire uma grande propriedade na cidade, chamada a Casa Verde. Na época, a Câmara dos Vereadores era que dirigia a cidade, não tinha prefeito, era a Câmara de Vereadores que mandava. E ele consegue lá uma verba da Câmara de Vereadores para gerir esse hospital psiquiátrico, essa Casa de Orates. Orates é uma palavra do espanhol que significa doido, tolo, maluco. Bom, ele começa a chamar os loucos. Então, tem alguns loucos muito interessantes que ele chama. Tem, por exemplo, um louco que mal dormia e mal comia. E ele tinha mania de grandeza. Toda vez que chegavam perto desse louco, ele dizia: Deus engendrou o ovo engendrou a espada engendrou Davi,
Davi engendrou a púrpura engendrou o duque engendrou o marquês engendrou o conde, que sou eu. Pum! E dava uma pancada na testa. Eram assim, os loucos, aqueles casos mais extremos, ele levava lá para a casa de Orates e começou a colocar os loucos dentro da Casa Verde. De repente, ele começa a trancafiar algumas pessoas que não eram, de fato, não eram conhecidas como loucas. Ele, por exemplo, prende um homem que recebeu uma herança e começou a dilapidar essa herança emprestando dinheiro para todo mundo. Começou a emprestar dinheiro para um, para outro, e ninguém lhe pagava, e ele começou indo da opulência para a abastança, da abastança para a mediania, da mediania para a pobreza e da pobreza para a miséria. E aí o doutor Simão Bacamarte resolve prender esse homem. Resolve prender também outras pessoas, um homem que fez uns versos para a esposa dele, que fez uns versos meio diferentes para a esposa dele, que quis se mostrar durante uma festa de recepção a Dona Evarista, prende esse homem na Casa Verde. Então ele começa a prender pessoas que, na verdade, não eram loucos. Pelo menos não eram conhecidos como loucos. E a coisa começa a gerar uma certa preocupação na cidade. Aí, de repente, ele começa a perceber o seguinte, ele começa a pensar o seguinte, ele surge com uma nova teoria. Em certo momento, ele decide que a razão ela é caracterizada por um equilíbrio absoluto das faculdades mentais. A razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades. Fora daí é insânia, insânia e só insânia. Então, ele começa a trancar todas as pessoas que têm um mínimo problema, qualquer coisa que você possa imaginar. Por exemplo, o sujeito que era fofoqueiro, o fofoqueiro da cidade. Ele prende o fofoqueiro da cidade, porque aquela fofoca era sinal de loucura. Ele começa a prender as pessoas de uma maneira insana. E aí o povo começa a se revoltar. E nisso, o Machado de Assis faz um paralelo com a Revolução Francesa. Porque em determinado momento da Revolução Francesa, os revolucionários jacobinos começaram a guilhotinar todas as pessoas que poderiam oferecer algum tipo de risco à Revolução. Então ele faz um paralelo. E não é à toa que ele situa a história por volta de 1789, que foi o ano em que se iniciou a Revolução Francesa. E aí o povo começa a se revoltar. E liderados por um barbeiro chamado Porfírio, cujo apelido é Canjica, decidem destruir a Casa Verde. Então esse barbeiro Porfírio, ele reúne o povo e vai até a Casa Verde para derrubar o Dr. Simão Bacamarte e derrubar essa casa que ele chama de Bastilha da Razão Humana. Bastilha, como vocês sabem, é a prisão que foi destruída, né? Foi tomada no dia 4 de julho de 1789 pelo povo na Revolução Francesa, pelos revolucionários franceses. É engraçado porque barbeiro, quando você fala que... Eu, por exemplo, não sei dirigir. Por que eu não sei dirigir? Porque eu tenho a impressão que se eu aprendesse a dirigir, eu seria um barbeiro. De onde que vem essa expressão barbeiro? Vem assim, do tempo em que os barbeiros faziam vários serviços. Por exemplo, extração de dentes, aplicação de sanguessugas. Quando não tinha médico, chamava-se o barbeiro. Então o barbeiro ficou sendo conhecido como aquele que faz coisas mal feitas, né? Faz coisas mal feitas. Então não é por acaso que o barbeiro é que resolve derrubar o Dr. Simão, porque o barbeiro tem um certo ciúme do Dr. Simão. Isso fica subentendido, né? Então o barbeiro Porfírio é o líder dessa revolta do povo contra a Casa Verde. Mas o que acontece?
o Dr. Simão Bacamarte não se apavora. Ele enfrenta o povo, discursa diante do povo e, de repente, chegam os dragões, ou seja, a polícia, né, e acaba com a revolta do Porfírio. Depois disso, o Simão Bacamarte ele é transformado em praticamente o tirano da cidade. E aí ele começa a colocar todo mundo dentro do hospício, dentro da Casa Verde, a ponto de colocar a própria esposa do Dr. Simão Bacamarte é internada como louca, porque ela não conseguia escolher entre um colar de pérolas e outro. Então ele achou que isso fosse sintoma de uma doença mental e começa a prender todo mundo. Prende o Porfírio, que é o barbeiro que liderou a rebelião, a ponto de 4/5 da cidade de Itaguaí, 80% da população estava presa dentro da Casa Verde. Vocês já ouviram falar de alguma coisa parecida? Veja, o Dr. Simão Bacamarte prendeu essas pessoas em casa, numa casa, por razões de saúde. Na época, saúde mental. Vocês já ouviram falar de algum governante, de algum tirano, que resolveu prender as pessoas em casa também por razões de saúde? Talvez o Machado aqui tenha um certo caráter profético, não é verdade? 80% do povo preso na Casa Verde. E o seu Simão Bacamarte, de repente, começa a fazer outras conjecturas. E aí ele chega à seguinte conclusão: não é possível que 80% das pessoas sejam loucas. Lendo muito, consultando seus livros, meditando bastante, ele chega à seguinte conclusão: que a verdadeira sanidade é a loucura. E que os verdadeiros loucos são aqueles que mostram um equilíbrio das faculdades mentais. Ou seja, os sãos são os verdadeiros loucos. E os loucos são os verdadeiros sãos. Então ele faz isso. Ele liberta todos os loucos e prende todos os sãos dentro da Casa Verde. Mas eu não sou um estraga-prazeres. Então eu não vou contar o final dessa história, que eu garanto para vocês que é surpreendente, vocês vão se surpreender com o final da história. Estamos por aí, né? Todos os sãos foram presos e todos os loucos foram soltos. Por que é que o Machado de Assis escreveu essa história? É de se pensar. Como eu disse, o Machado era um homem que lia muito, inclusive as grandes teorias científicas do seu tempo. Ele era um homem, por exemplo, ele tinha lido o livro A Evolução das Espécies, de Charles Darwin, que era um livro recém-lançado e que exerceu grande influência sobre a comunidade científica na época. Machado de Assis tinha contato com as grandes correntes científicas da época. E nessa época em que Machado escreve, ou seja, no final do século XIX, começou a surgir o que a gente chama de cientificismo, que é achar que a ciência, só a ciência, vai resolver todos os problemas do mundo. Só a razão científica é que vai resolver os problemas do mundo. Posso contar uma coisa para vocês? Isso não é verdade. Isso dá muito problema. O caráter principal da ciência é a humildade. A ciência se destina a um objeto específico, a um fragmento da realidade. O cientista faz isso, ele estuda um fragmento da realidade. Agora, quando a ciência quer se universalizar, quer comandar tudo, comandar toda a sociedade,
os resultados são catastróficos. E dou como exemplo os grandes sistemas totalitários do século XX. O nazismo e o comunismo. Tanto o nazismo quanto o comunismo se consideravam científicos, se consideravam aplicação de teorias científicas. E o Machado de Assis, com muitos e muitos anos de antecipação, ele enxerga o perigo que existe em dar todo o poder à ciência. Ele enxerga o perigo que existe. Porque o Dr. Simão Bacamarte, quem poderia contestá-lo? Ele era um homem inteligentíssimo, tinha estudado na Universidade de Coimbra, que é como se fosse a Harvard daquele tempo, tinha estudado em Pádua, era um homem respeitadíssimo, era um pesquisador incansável, um homem de grande cultura, mas não é só isso que faz uma sociedade caminhar de maneira harmônica. Não é isso que faz as pessoas viverem melhor. Não é só isso. A ciência, apenas a ciência, pode levar à loucura, como a loucura do nazismo e a loucura do comunismo. Ou como a loucura das doutrinas raciais, que eram baseadas no evolucionismo. Em certo momento, as doutrinas racistas foram consideradas científicas. Em certo momento do século XIX e do século XX. As doutrinas racistas, em certo momento, foram consideradas científicas. É claro que depois foram derrubadas, porque a ciência é isso. A ciência é um constante debate entre teorias diferentes. E umas teorias suplantam as outras. A ciência é um grande cemitério de ideias mortas e superadas. A visão científica ela se caracteriza por essa liberdade, por esse debate entre correntes diferentes. O Machado sabia disso. E ele sabia que o controle da sociedade pela ciência, ou melhor, pelo cientificismo, poderia redundar em desastre. Machado intuía essa situação com a sua genialidade. Qual é o problema do Dr. Simão Bacamarte? O grande problema do Dr. Simão Bacamarte é que ele não tem coração. Ele vê tudo de uma maneira científica, esquemática, racional. Mas como dizia o grande Chesterton, o louco muitas vezes é aquele que perdeu tudo, exceto a razão. Então, o Dr. Bacamarte chegou ao extremo de prender no hospício a sua mulher porque ela ficou em dúvida entre dois colares. Então, isso é típico de um homem que não tem coração. Ele tinha razão, mas não tem coração. Só que nós temos uma visão errada uma visão muito limitada do que seja essa expressão, coração. A palavra coração, no sentido bíblico, ela não é apenas a expressão do sentimento. Nós temos essa visão romântica de coração. Coração é o símbolo dos sentimentos, das emoções. Não é isso. No sentido bíblico, como explica o Papa Emérito Bento XVI, o coração não é sentimentalismo, ele significa o centro da existência. Uma confluência de razão, vontade, temperamento e sensibilidade, onde a pessoa encontra a sua unidade e a sua orientação interior. Então o coração é tudo isso. Ele é razão, mas ele também é intelecto. Ele é intelecto, mas também ele é sentimento. Ele é sentimento, mas também ele é sensibilidade. Também ele é cultura. Também ele é intuição. Então, todas essas qualidades fazem o coração humano. Esse era o grande problema do Dr. Simão Bacamarte. Ele não tinha coração. Ao passo que o nosso Machado de Assis, o nosso grande Machado de Assis, escrevia com o coração nas mãos.
porque escrevia com total sinceridade. E esse é o grande elemento que o diferencia, e que o torna grande, que o torna um gigante da literatura universal. O Machado de Assis e a Carolina não tiveram filhos. Até ele termina o seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele termina com a seguinte frase: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. É uma frase pessimista, né? Uma frase... Mas eu gostaria de fazer um contraponto aqui a essa frase. O Euclides da Cunha, que também foi um grande escritor, descreve numa crônica o momento em que Machado de Assis estava em seu leito de morte, cercado pelos amigos, pelos intelectuais da Academia Brasileira de Letras. Ele estava lá no seu leito de morte, na sua casa, no bairro do Cosme Velho, no Rio de Janeiro, quando, de repente, chega um menino e bate à porta. O menino não tinha mais do que 14 anos. Ele se aproxima do leito do velho Machado de Assis, sem falar nada. Toma a sua mão e respeitosamente a beija. Depois vai embora. Aquele menino, anos depois, se tornou um crítico literário. Astrogildo Pereira, um dos maiores especialistas na obra de Machado de Assis. E, de certa maneira, aquele menino somos todos nós. Machado não teve filhos, mas eu fico pensando que todos nós somos filhos de Machado. Até o próximo Clube do Livro.